chega com força no corpo de nós mulheres, em especial. Lá na fila do osso, dos 33 milhões de famintos, é uma mãe normalmente preta, uma mãe que também chora a execução dos seus filhos pelo Estado, nesse Estado que odeia mães, que odeia também mulheres pretas, e odeia nós mulheres, estupro na hora de parir, espancamento no local de trabalho. Menina de 11 anos é que engravida e não tem acesso ao aborto legal, mas a travessia é pela coletividade, a travessia é pelo feminismo. Eu tenho muito orgulho de estar na mesma existência qualquer coletiva feminista. Essa instância de mulheres que vai ocupar a Lérgio para ser também nossa trincheira para enfrentar Bolsonaro e bolsonarismo. Estamos juntas, o futuro é das mulheres feministas. Nós vamos ter que estar atentos, fortes e animados para enfrentar a nossa principal tarefa desse ano, que aqui todo mundo já sabe, que é derrotar o ódio bolsonarista, que passa por derrotar Bolsonaro nessas eleições. Essa é a nossa principal tarefa. Mas nossas tarefas são maiores do que essas. Nossas tarefas, a gente sabe de longa data, elas não cabem nas urnas. Mas muitos dos nossos pesadelos estão saindo de lá e, portanto, é bom não descuidar desse elemento. Mas eu tenho certeza que para as tarefas que se farão permanentes depois da derrota de Bolsonaro, eu espero que ela venha, as tarefas que serão urgentes para derrotar o bolsonarismo e reafirmar um futuro socialista, um futuro ecossocialista, feminista e antirracista para o Brasil e para o mundo, essas companheiras que estão aqui estarão na linha de frente de todas essas tarefas. Por isso eu hipoteco aqui meu total e restrito apoio à pré-candidatura delas à Lérgio, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Essa pré-candidatura, que é pedagógica, que é a compreensão coletiva de que a luta de classe, estando aí, o enfrentamento tem que se fazer necessariamente coletivamente, com a compreensão de que a luta de classes é atravessada pelo racismo estrutural, pelo machismo, pela LGBTfobia. Eu quero cumprimentar essas companheiras que são imprescindíveis na derrota de Bolsonaro e no enfrentamento ao bolsonarismo. Tatiane, com a sua energia militante incansável, Nath, com a luta que faz cotidianamente em defesa das estatais. Foi com Natália que eu aprendi, inclusive, a entender o que é PPI, Política de Preço de Paridade de Importação. Foi no cotidiano da militância, com essas companheiras, nas ruas e nos espaços de enfrentamento, que eu tive a consciência política, inclusive, de que qualquer vitória sobre o bolsonarismo só se faz mantendo as nossas bandeiras levantadas e afirmando a nossa radicalidade política, porque não basta só derrotar Bolsonaro. É fundamental derrotar as estruturas que dão sustentação a esse projeto de morte, e nós temos a convicção que essa luta vai para muito além do ano de 2022. Muito feliz ver essa casa cheia, nesse espaço tão marcante de luta pela terra. Salve MST, esse espaço é muito potente, que bom que a Resistência escolheu esse espaço para esse lançamento dessa candidatura tão potente. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito animada com essa pré-candidatura de uma coletiva feminista, no momento eleitoral que se fala tão pouco de feminismo, né, Tati? Uma candidatura coletiva, construída com uma lógica de enfrentamento a tantas opressões, entendendo que esse feminismo dos 99% é um feminismo de enfrentamento radical a essa desigualdade, que vai se interseccionar em relação a tantas opressões. E aí eu queria saudar pessoalmente a Kênia, companheira de luta, sindicalista,
a Tati, todas feministas, a Tati especialmente, tudo que ela representa no feminismo do Rio de Janeiro, a Natália na sua luta enquanto petroleira num espaço tão masculino, e a Ivanilda com a sua luta tão importante também sindical e também de resistência, né, nas universidades. Vocês quatro trazem aqui uma grande esperança de futuro do que pode ser a primeira mandata coletiva na Assembleia Legislativa. Estou muito feliz de estar aqui, porque nós temos evidentemente uma primeira tarefa e nós temos essa coragem e essa responsabilidade que é derrotar Bolsonaro. Mas para além de derrotar Bolsonaro no dia 2 de outubro, nós queremos construir uma realidade radicalmente diferente. E essa realidade precisa dos corpos da resistência, dos corpos que carregam em si a marca da luta e do futuro. Nós não queremos, como horizonte histórico, projeto de sociedade, um tipo de modelo de mundo em que ainda exista o genocídio sobre a juventude negra, em que ainda exista a cultura do estupro e o feminicídio, em que ainda exista a violência sistêmica e cotidiana contra LGBTQIA+. O mundo que nós sonhamos, que nós projetamos, vai muito além de derrotar Bolsonaro no dia 2 de outubro. Essa é a tarefa do momento. Mas nós temos projeto, nós temos horizonte, nós somos anticapitalistas e ecossocialistas. Nós acreditamos na mobilização do povo para transformar a realidade desse país. Então nós temos responsabilidade, sabemos a urgência do momento, precisamos derrotar Bolsonaro, mas o horizonte continua diante dos nossos olhos. Feliz de participar de uma atividade como essa, de um pré-lançamento como esse, que a mim particularmente como militante feminista me dá tanta esperança e tanto orgulho de ver e de caminhar ao lado. Uma coletiva, né, popular, feminista, que como a nossa amiga Luciana Boatê também falou, é feminismo para 99%, né, que não é qualquer feminismo. É o feminismo onde não cabe transfobia, é o feminismo que é ecossocialista, é o feminismo que é antirracista, é o feminismo que eu acredito, é o feminismo que eu acredito que será o marco da revolução. A revolução virá através das mãos das mulheres, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ela inclusive está em curso. Acho que também por isso a gente vive uma onda do avanço do conservadorismo, do retrocesso muito grande, porque eles estão muito preocupados, né, com a gente, com o nosso avanço, e é bom que estejam, né, porque a gente não vai pedir licença para passar, a gente vai passar. Nesse caminhar ao lado de mulheres como vocês, que o feminismo é o oposto de solidão. Então a mim me dá muita esperança ver uma pré-candidatura como a de vocês. Faço por aqui com o Tarcísio, ansiosa para ver essa ocupação na LERJ, para me sentir ainda mais orgulhosa de caminhar ao lado de mulheres extraordinárias como vocês. Muito obrigada. Há alguns anos já, muitos anos, que eu conheço essas 4 mulheres, então encarando aí essa tarefa que é árdua para uma mulher, né, no cenário que a gente vive hoje, se lançar a uma candidatura não é simples, né, ao contrário, com o peso da violência política que a gente vive no país e no mundo, na verdade, recaindo sobretudo aí no ombro das mulheres. Então é mais uma tarefa que a gente encara nas nossas muitas e múltiplas jornadas de luta, né? A maioria aqui é mãe, né? Então a gente acumula essa tarefa da maternidade, do trabalho. Então assumir isso aí, eu acho que tem uma motivação. Eu acho que Kênia, Ivanilda, Natália e Tati, quando assumem essa tarefa, não perdem assim de vista, né, que é parte da luta que a gente precisa travar para existir nesse mundo. Não existe existência feminina sem luta, sem resistência. Eu quero falar um pouco da importância, da minha felicidade, do meu orgulho e do que eu valorizo estar nessa coletiva. Então eu queria falar isso para vocês. Porque quando me apresento como mulher negra, e eu com orgulho falo que sou mulher negra, já é uma revolução.
Porque nós, mulheres negras, sabemos o quanto é difícil nos aceitarmos e nos entendermos e nos reconhecermos como mulher negra. Então, quando a gente se descobre, que a gente precisa descobrir, olha que tarefa, nós precisamos descobrir como mulher negra e nos valorizarmos, ter autoestima, né? Acreditar que somos capazes, porque o racismo nos coloca numa condição de tanta inferioridade que a gente precisa ter essa grande batalha de entendermos a importância que temos e o que somos nesse mundo. Então essa é a importância de estar nessa coletiva, no coletivo de mulheres guerreiras, e que eu tenho prazer de trazer a história da vida sindical, que me fez ter consciência não só de ser negra, mas que eu pertenço à classe trabalhadora mais explorada desse país. Então que o capitalismo, que explora todos trabalhadores, explora muito mais a minha classe, né? A classe que é mais explorada com subemprego, com desemprego, a que mais passa fome, a que mais sofre no transporte coletivo, a que mais sofre estupro, violência, somos nós, mulheres. A que sustenta seus lares sozinhos, porque os homens, na maioria das vezes, as abandonam. Então essas mulheres é que são marginalizadas, e eu só descobri isso no mundo sindical, né? Participando da vida sindical, lutando pelos direitos da classe trabalhadora. Que eu fui entender que não basta a gente lutar só pela classe trabalhadora de maneira geral. A gente precisa entender que as mulheres precisam ter um espaço de luta nesse movimento sindical, e as mulheres negras ainda mais. Bom, por que uma coletiva feminista? Eu acho que muitas já disseram aqui desse formato da nossa escolha de fazer política nessa tarefa eleitoral, e é importante a gente conversar um pouco sobre isso, né? Porque a gente escolheu esse formato. Existem outras coletivas, a maioria delas está organizada dentro do PSOL. Nós temos duas na Resistência, uma de vereadoras em São Paulo e uma em Belém, a coletiva Amazonida, também é de vereadoras, né? E a gente fez essa decisão, fez essa escolha, esse esforço de composição dessa coletiva aqui para o estado do Rio de Janeiro, para a LERJ, porque a gente entende que é um formato diferente, interessante, de resistência de encarar essa tarefa política. É uma forma de resistência a esse modelo tradicional, é uma forma de resistência aos quadros que se perpetuam nessa tarefa parlamentar e que muitas vezes esquecem o caminho das ruas e das lutas, e nós queremos fazer essa ocupação do parlamento, mas também das ruas, como nós sempre fizemos. Foi um azar, né, se dá pra gente chamar assim, sem igual, encontrar nessa esquina da história com a pandemia e o neofascismo. E as mulheres são as mulheres que mais sofreram nesse quadro, né? Sempre sofreram com menores salários, sempre sofreram com empregos mais precários, sempre sofreram não tendo direito à plena maternidade, sempre sofreram não tendo direito a trabalhos dignos, sempre sofreram violência doméstica, violência sexual, e são essas mulheres também que mais foram oprimidas, que mais sofreram na pandemia, que também protagonizaram ao longo dos últimos anos as maiores lutas contra esse projeto. Então não fazia sentido a gente pensar uma coletiva que não fosse feminista, né? Antirracista, porque essa é a cara da classe trabalhadora, essa é a cara das mulheres que estão indo à luta, essa é a cara das lutas contemporâneas, né? Das lutas mais recentes. Então, gente, eu fui chamada para fazer parte dessa coletiva muito por representar essa luta em defesa desses estatais, mas assim, eu acho que é importante entender isso de um ponto de vista mais global, né? Porque a luta em defesa das estatais, ela está para além disso. A gente quando fala de um feminismo para os 99%, a gente na verdade está falando de um feminismo que se coloca contra a desigualdade no nosso país. É um feminismo que combate aqueles que
que no Brasil deve ser mais ou menos uns 0,5%, não chega nem a 1%, dos grandes bilionários que construíram a sua fortuna em cima do povo, em cima da pilhagem das riquezas do nosso país. Essa foi a história do Brasil. A história da construção da riqueza do nosso país foi a história de uma elite que, escravocrata, parasita, que construiu a sua riqueza em cima da pilhagem do povo. E aí vem a importância da defesa dos nossos recursos naturais, da defesa das nossas estatais, porque tem a ver com uma luta pela soberania nacional. Quando a gente defende educação, saúde, quando a gente defende que a gente tenha um país que se volte para a questão ecológica, que mude esse modo de produção e faça uma transição energética, a gente precisa de estatais para fazer isso. Não tem como, no marco de um capitalismo concorrencial brutal, da barbárie sistêmica que é hoje, você conseguir ter um projeto de país que combata a desigualdade. Então, quando a gente vê hoje o patrimônio público brasileiro, através do governo Bolsonaro, sendo destruído, desmontado, todas as estatais, todos os serviços públicos, o desmonte do IBAMA e da FUNAI, que tem a ver com favorecer o agronegócio, com favorecer a grilagem, com favorecer o banditismo dentro do campo brasileiro, o desmonte das estatais, que tem a ver com favorecer bancos e grandes multinacionais estrangeiras, a gente vê a importância que tem a gente lutar em defesa das nossas estatais. Quero tratar aqui de 3 pontinhos que já foi falado por muitas de nós, por muitos daqueles e daquelas que já vieram aqui, mas que a gente quer reforçar. Primeiro, sobre o nosso feminismo. Como foi dito aqui, não só pela coletiva, não só pela resistência feminista, mas por mulheres como Mônica e Luciana, o nosso feminismo é dos 99%. E eu quero dizer para vocês o que é isso. Significa que quando uma mulher avança, em especial, Ivanilda, as mulheres negras, as mulheres trans, a sociedade avança, porque está rompendo com opressões que inclusive aumentam a nossa exploração. É esse o nosso feminismo. É um feminismo que pede a igualdade para as mulheres, mas a liberdade para toda a classe trabalhadora do jugo do capital. É esse nosso feminismo. Mas é um feminismo que também, ao disputar a LERJ, tem políticas concretas para que não aconteçam mais assassinatos bárbaros como de Keco e Romeu, para que se tenha justiça reprodutiva para as nossas mulheres negras. Porque se eu sou aquela que discute direitos sexuais e reprodutivos e discuto aborto, não só legal, mas a sua ampliação, não posso fazê-lo sem discutir justiça reprodutiva. Que nossas mães negras tenham o direito de parir e ver crescer seus filhos, e que esses filhos e filhas tenham perspectiva, tenham educação de qualidade e tenham um mercado de trabalho esperando. E o nosso feminismo, ele pontua também quando precisa pontuar. E ele vai fazer política pública em relação às nossas maternidades e casas de parto, porque nós não admitimos parturientes estupradas, mas não admitimos também nenhuma mulher ou pessoa que já está sofrendo violência obstétrica. Queremos mais doulas, mais enfermeiras obstetrizes. Queremos ter cartilhas que digam que é o direito nosso estar acompanhadas por pessoas que nós escolhemos na hora do nosso parto e que ele é feito a partir de nossas escolhas. Quando queremos ser mães, porque temos o direito de não querer ser mães. Inclusive os homens trans têm o direito de parir sem transfobia e com todo o cuidado que merecem. Porque o nosso feminismo não é um feminismo radical. Ele é inclusivo. E mais, o nosso feminismo, ele é classista. Ele se espelha na classe trabalhadora, como cada uma aqui de nós somos, e que começamos muito jovens. E que eu tenho certeza que cada uma que está aqui também começou, porque eu conheço muitos e muitas de vocês. Lutar contra a contra-reforma trabalhista, fazer com que isso recue, é pensar nas mulheres, é pensar
que o nosso debate de igualdade de gênero significa que ainda hoje, infelizmente, o debate de luta por salários iguais. Então as nossas tarefas são grandiosas. Para terminar, a tarefa para o agora. Acho que muitos aqui já falaram. Mas vamos sair daqui firmes e convictos disso. Da necessidade de eleger Lula no primeiro turno e Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. O que nós achamos sobre isso? Que não se faz isso só com microfone e panfleto. Se faz com mobilização. Então, por fim, quero dizer para vocês que esta coletiva tem uma responsabilidade, já dita aqui por muitos e muitas. Nós não queremos só derrotar Bolsonaro e Cláudio Castro. Nós queremos derrotar o bolsonarismo, a extrema-direita, o neoconservadorismo, tudo aquilo que oprime cada uma da nossa classe trabalhadora para tirar mais do fundo público, para nos esmagar e da forma mais leviana, quando nos encontra nas ruas. Nós vamos lutar depois de outubro para isso e vamos lutar por um programa apresentado aqui pela Nath, dito aqui por muitos, dito aqui em alguma parte por mim. E é esse programa que nós queremos construir com vocês. Vamos juntos, vamos juntas, vamos juntos, vamos forte, vamos de forma coletiva. Nosso abraço. Obrigada, Tati, obrigada, Jênia, obrigada, Natália, obrigada, Ivanilda, por aceitarem esse desafio enorme. Todo mundo aí tá convocado, hein, gente? Vambora! Capitalista é coletiva feminista contra a barbárie. Levanta o paninho, gente! Levanta o paninho! É coletiva feminista contra a barbárie. Capitalista é coletiva feminista. Obrigado, pessoal! Fala, moçada, estamos aqui no lançamento da pré-candidatura da coletiva feminista aqui no Rio de Janeiro. Ivanilda, você está na chapa, você é uma mulher negra, servidora pública federal, dirigente sindical. Queria que você falasse pra gente o que você está achando de estar compondo essa coletiva e principalmente como vai se dar a luta contra o governo Bolsonaro e Cláudio Castro aqui no estado. Então, a importância de estar numa coletiva é ímpar. Primeiro porque desconstrói o individualismo, né? Nesse momento tão difícil para todos nós. Então, e representando a discussão antirracista nessa coletiva tem uma importância muito grande. Porque a classe trabalhadora, a maior parte é composta por negros e mulheres negras, que são mais exploradas no sistema capitalista. Então, a gente está fazendo uma ofensiva contra tudo isso. Está fazendo essa coletiva no Rio de Janeiro tem uma importância ainda maior, porque é o berço do bolsonarismo. Então a gente precisa derrotar na urna Bolsonaro, mas a gente vai seguir nas ruas lutando contra o bolsonarismo. As políticas na rua, de construção de políticas públicas, de enfrentamento a todos os ataques, ela tem que ser cotidiana. E é isso que é a proposta da coletiva feminista, é ir além do sistema eleitoral, é mobilizar trabalhadores na construção de uma sociedade justa e igualitária. É preciso que todos venham conosco. Fala, moçada, estamos aqui no lançamento da pré-candidatura da coletiva feminista. Estou aqui com a Kênia, que é uma das integrantes dessa chapa. Kênia, você que é servidora federal, professora universitária, e a gente vive um momento obscuro hoje aqui no país. E o que você acha de importante dessa candidatura da coletiva em meio a esse governo Bolsonaro e aqui no Rio, Cláudio Castro? Olá a todos e a todas, todos. A coletiva feminista é uma proposta de enfrentar nas ruas e nas urnas esse projeto conservador, que para nós na educação, nas universidades, tem sido um golpe assim de morte, né? A gente está falando de uma política genocida. Efetivamente, vimos os resultados dessa política de morte na pandemia, mas ela também tem sido uma política de morte dos serviços públicos, na educação,
nas universidades, na pesquisa, na produção de conhecimento nesse país. Então a coletiva também se coloca nesse campo de enfrentamento, não só por eu integrar a coletiva sendo professora, vindo dessas lutas da educação, mas porque isso é um projeto efetivamente nosso, né, de combater a política conservadora na educação, os seus efeitos ideológicos, de conformação, mas também os seus efeitos materiais que nos asfixiam no nosso trabalho. Fala, moçada, eu tô aqui com a Natália, que faz parte da pré-candidatura coletiva feminista. Natália, ao longo dos tempos e dos governos, a Petrobras vai sendo privatizada. Aqui no Rio, infelizmente, o Comperj é terra arrasada. O que você acha que a candidatura coletiva vai buscar para estar se enfrentando, não só com Cláudio Castro aqui no Rio, como Bolsonaro a nível nacional? Esse tema do desemprego é um tema muito candente no Rio de Janeiro. A gente tem no Rio de Janeiro uma das maiores médias no país. O Rio de Janeiro é o terceiro estado com maior desemprego do país. Tem 19% de desempregados, enquanto a média nacional são 14% de desempregados. Então, isso tem muito a ver com o desinvestimento que a Petrobras vem fazendo. Os estaleiros navais demitiram em massa, o Comperj demitiu em massa. Então, a gente precisa retomar os investimentos no Estado, que tudo tem a ver com acabar com o processo de privatização da Petrobras e voltar a investir no país através da renda petrolífera e construir os navios, as plataformas no Brasil. Hoje eles estão sendo construídos todos na Coreia do Norte ou na China. Então é fundamental a nossa luta pela volta do emprego, pela distribuição de renda, pela situação da população pobre nesse país que precisa ser resolvida. Então a gente vai enfrentar sim a família no Estado que defende a privatização da Petrobras, vamos enfrentar os grandes empresários, os grandes conglomerados, o capital estrangeiro que hoje está se beneficiando com as privatizações da Petrobras. Mais de 240 bilhões já foram vendidos em ativos da Petrobras. E é isso que tem encarecido os combustíveis no nosso país e que tem levado ao desemprego e à fome. E é essa a realidade que a gente quer mudar, enfrentando esse grande capital que quer hoje privatizar a Petrobras. Então vem com a gente, vem com a coletiva, se informem mais. Então estamos juntos, gente. Fala, moçada, estamos aqui com a Tatiani. Ela está compondo essa chapa da coletiva feminista do PSOL. Tatiani, você em 2018 saiu candidata a deputado estadual, em plena luta do Ele Não, que você ajudou a organizar. E esse ano nós temos uma tarefa importante, que é derrotar o governo Bolsonaro. Qual a tarefa da coletiva feminista aqui no Rio de Janeiro para derrotar Bolsonaro e Cláudio Castro? Bem, olá, turma aí que acompanha o canal. Um abraço a todos. Sou Tatiani Araújo, da coletiva feminista do PSOL. E, como Marco Dantas falou aqui, né, uma pessoa que participou do processo do Ele Não. Primeiro, é muito importante a gente dizer que nós, mulheres, estávamos corretas. Porque nós, mulheres, estávamos vindo às ruas desde 2016 com a Primavera Feminista, 2017 com a Greve Internacional das Mulheres, em 2018 fomos as primeiras a gritar contra Bolsonaro, como já gritávamos contra a extrema-direita. Fomos às ruas por um processo grandioso, lindo, forte pelo Ele Não. E hoje, 4 anos depois, esse processo só se justifica. A gente vê um governo da morte, da barbárie, um governo genocida, ecocida, que fez o que fez, inclusive durante a pandemia, deixando que mais de 670 mil brasileiros morressem. Bem, esse governo nunca representou as mulheres. Se em 2018 nós fomos Ele Não, agora, em 2022, nós vamos fazer com que esse canto continue ecoando, dizendo que ele nunca mais. É preciso derrotar Bolsonaro em esfera nacional com uma grande mobilização, com nós mulheres, mais uma vez, à frente dessa luta. Aqui no Rio de Janeiro, a gente precisa derrotar seus aliados, né? Como Cláudio Castro, que massacra o nosso povo, que mata a nossa juventude e que arma
mais de 10 mil soldados da reserva, militares da reserva, podendo fazer com que haja aqui processos tão tristes como a gente viu em Foz do Iguaçu, levando aí ao assassinato político de Marcelo Soares. Então nós precisamos impedir esse tipo de política. Nós precisamos impedir que governos nos governem através de armas e através de chacinas, opressões e tudo mais. Então nós, mulheres, temos aí diante disso essa grande tarefa. A coletiva assume a tarefa da derrota do Cláudio Castro aqui, apoiando Freixo, da derrota de Bolsonaro, apoiando e vamos eleger Lula no primeiro turno. Nós, mulheres, estamos à frente, vamos seguir à frente desse processo, mas mais que isso, queremos ter aí uma coletiva que represente a luta das mulheres, da classe trabalhadora, da juventude e do povo pobre do nosso estado. Vem com a coletiva feminista, vem com a luta ecossocialista, com a luta antirracista, com a luta contra o machismo. Vem com a gente.